Bem, a gente falará agora do revisão da aula de hoje, vai ser a parte de toxinética, tá? Que responderemos ao questionário de 7 perguntas que eu passei para vocês já faz um tempinho atrás, que a gente vai corrigir e, paralelo a isso, faremos a revisão da toxinética, tá? Amanhã, quando será a aula de vocês da teoria, que vai estar toda a turma, a gente fará uma revisão de toxidinâmica, porque o conteúdo não é muito longo, tá? E em seguida faremos uma revisão geral dos outros conteúdos, tá bom? Para vocês. Tá? Quem quiser perguntar dos conteúdos passados, vocês podem perguntar, vai estar aberto para tirar dúvidas, tá? Então, nessa parte de toxinética, tá? Eu vou até aumentar a tela aqui para ficar melhor para a gente ver. O que nós temos que entender? Que a toxinética nada mais é do que uma relação entre a quantidade deste agente tóxico, ou seja, a concentração desse agente tóxico, tá? Que vai atuar principalmente sobre o nosso organismo, tá? Quando fizer uma comparação, quando estiver comparando essa concentração com a concentração dele no plasma, tá? Lembrando que a toxinética, ela corresponde, tá, a 4 processos aqui. O processo de absorção, processo de distribuição, processo de biotransformação e o processo de excreção aqui. Então, esses 4 processos, eles fazem parte da toxinética. Tá? Desta forma, tá? Nós temos que... Só um minutinho. Nós temos que entender que o primeiro processo, que é o processo da absorção, tá? Ele corresponde à passagem do agente tóxico do local de contato, ou seja, da onde esse agente tóxico fará contato para a circulação sanguínea. E ele consegue passar, tá? Ou seja, ele consegue ser absorvido quando ele consegue atravessar a membrana plasmática ou a membrana celular do indivíduo. Lembrando que, tá? Que esta membrana celular, ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, tá? Que fazem parte, que fazem constituição a ela. Além disso, para este agente tóxico ele conseguir passar, ou seja, atravessar essa membrana, tá? Ele precisa fazer uso, ele precisa daqui do que nós chamamos de mecanismos de transporte. E esses mecanismos de transporte, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser um mecanismo de transporte passivo, que é representado pelo processo da filtração, aonde aqui nós observamos que ele é um processo, que é um mecanismo que ele é dependente aqui de um gradiente de concentração, ou seja, ele vai de acordo com esse gradiente de concentração passar a penetrar principalmente pelos poros da membrana, selecionando aqui moléculas que são polares, moléculas que são hidrossolúveis e principalmente, tá, moléculas que apresentem um diâmetro que seja relativamente menor ao diâmetro dos poros, ou seja, partículas pequenas que consigam atravessar os poros desta membrana. Ele apresentando essas 3 características que eu acabei de citar para vocês, este agente tóxico, ele consegue o quê? Ele consegue ser absorvido, ele consegue atravessar a membrana. Além disso, características como o pH, tá, deste agente tóxico e do pKa, tá, fazem com que ele se torne mais ionizado ou menos ionizado, facilitando assim a sua o quê? A sua passagem pela membrana. Além disso, nós também temos outros tipos de transportes, como, por exemplo, o transporte ativo, tá? Que, diferentemente do que nós falamos na difusão passiva, aqui há o quê? Há um transporte onde é observado que há um consumo de energia. Por quê? Porque esse agente tóxico ele tem que atravessar a membrana, tá? Contra um gradiente de concentração.
Além disso, há também aqui a presença de proteínas transportadoras que facilitam o transporte deste agente tóxico para o interior da membrana. Tá? Nós também observamos, também aqui, que a pinocitose, ou seja, o que é semelhante ao que é visto na fagocitose, tá? É um outro mecanismo de transporte, só que é um outro mecanismo de transporte que é feito por meio de partículas, pelo englobamento, pela fagocitose de partículas líquidas aqui, que facilitam a penetração e que conseguem entrar no interior da membrana. E, por último, nós temos a difusão facilitada, que neste tipo de mecanismo, diferente da passiva, tá? Nós temos aqui o quê? A presença de transportadores que auxiliam o transporte desse agente tóxico para o interior, para passar da membrana. Aqui não há um consumo de energia, tá? E, principalmente aqui na difusão facilitada, ela vai a favor de um gradiente de concentração. Tá bom? Esses são os tipos de mecanismos, tá, de transportes, tá, que são vistos através da membrana. Tá? Relembrando para vocês, tá, quais são esses mecanismos. Nós temos dentro, tá, nós temos... Professor, não dá para... O senhor está passando o slide aí? Não está passando aqui. Aqui está passando para mim. Não está aparecendo para nós aqui. Ou tá? Tá, já vi. Eu estava mexendo aqui errado. Tá bom. Então, lembrando para vocês, dentro dos mecanismos de transporte, nós temos o transporte passivo, que é através da filtração, um exemplo. Nós temos o transporte ativo, a pinocitose e a difusão facilitada. Cada uma com suas características que eu citei para vocês. Agora, durante o processo da absorção, esta absorção, tá, que eu acabei de comentar para vocês, e que utiliza esses mecanismos de transporte, ela pode ser usada e pode ser vista em 3 tipos de via, que são a via cutânea, a via digestiva e a via respiratória, que compreende as vias de introdução, tá, deste agente tóxico no nosso organismo. A primeira delas é pela via cutânea, que é representada pela pele e pelas mucosas. Lembrando para vocês que a pele ela é constituída por múltiplas camadas. Tá? Nós temos o extrato córneo, nós temos a epiderme, a derme, que compõem essa pele. E se a gente for pegar o peso da pele, a pele corresponde a 10% do peso corporal do indivíduo. Além disso, a pele ela é como é a primeira barreira, tá, de defesa nossa, ou seja, que está em contato direto, ela fica em contato direto com alguns agentes tóxicos que podem ser de natureza ácida, básica ou sais ou também substâncias oxidantes que podem causar, num primeiro momento, efeitos tópicos e, mais acentuadamente, efeitos sistêmicos. O que vai depender aqui dos efeitos, a diferenciar os efeitos tóxicos e sistêmicos, é o quê? O tempo de exposição, a dose, a concentração, que esse indivíduo ficar o quê? Submetido, sujeito a um agente tóxico. Além disso, coeficiente, a própria questão do coeficiente de partição óleo-água, ou seja, quanto mais oleoso essa substância for, mais facilmente ela consegue penetrar. Isto porque ela é o quê? Mais lipossolúvel. E não se esqueçam da constituição da membrana, que ela é fosfolipídica, tá? Por isso que alguns cosméticos, tá? A base aquosa, principalmente alguns géis, tá? Eles conseguem causar um efeito tóxico local, isto porque eles irritam mais a superfície da pele. Diferentemente de alguns cremes ou pomadas que são à base de corticoides, que têm natureza lipossolúvel, que elas conseguem ser absorvidas mais rapidamente na pele e apresentar e produzir lesões mais profundas. Até aí, alguma dúvida com vocês? Está tudo claro? Estão entendendo? Hein, pessoal? Sim. Ok. Agora, nós temos a absorção pela via respiratória.
Nesse tipo de absorção, se faz presente o sistema respiratório, no qual ele é composto pelo trato respiratório superior e pelo trato respiratório inferior, aonde nós encontramos na parte inferior a árvore brônquica, e aonde nós observamos aqui a passagem de partículas, principalmente sólidas e líquidas, que podem ser representadas por gases e substâncias voláteis, que conseguem penetrar e conseguem chegar ao trato respiratório superior e mais profundamente ao trato inferior. E isso vai depender de algumas características dessa substância tóxica, como principalmente o tamanho da partícula. Por quê? Porque quanto menor for o diâmetro, quanto menor for o tamanho dessa partícula, mais facilmente ela consegue o quê? Mais facilmente ela consegue chegar aos alvéolos pulmonares, como eu coloco aí no slide para vocês. Agentes tóxicos que são menores de 1 micrômetro, ou seja, eles conseguem atingir esses alvéolos pulmonares. Diferentes de agentes tóxicos que estão entre 2 a 5 micrômetros, que eles ficam presos na região traqueobronquiolar. E agentes tóxicos que são acima de 5 micrômetros, eles conseguem ser o quê? Eliminados. Uma outra característica, além do tamanho da partícula, é em relação à lipossolubilidade, ou seja, partículas que sejam altamente lipossolúveis, elas conseguem penetrar mais facilmente nessa membrana pulmonar. Tá? E, por último, nós temos o quê? O que nós chamamos de coeficiente de partição sanguiar. Neste coeficiente de partição sanguiar, ele está relacionado à concentração desse agente tóxico presente no ar e do quanto dessa concentração chegará à corrente sanguínea. Dessa forma, nós podemos ter dois tipos de agentes tóxicos. Nós podemos ter agentes tóxicos que apresentem um alto coeficiente de partição, ou seja, que eles consigam passar facilmente do ar para o sangue, como eu tenho também agentes tóxicos que apresentem um baixo coeficiente de partição, ou seja, pequenas quantidades, ou seja, pequenas concentrações desse agente tóxico, ela vai ser o quê? Arrastada para o sangue. Tá? Isso por quê? Porque elas vão ficar mais tempo o quê? Retidas na membrana e vão passar e vão ser absorvidas lentamente. A outra via é a via pela absorção pela via digestiva. Aqui, duas situações a gente tem que colocar para vocês, que são quais? Que tornam essa via de interesse para nós. Primeiro, lembrando para vocês que a via de absorção pela via digestiva é a mais comum. Isto porque a maioria dos agentes tóxicos, eles são absorvidos por ela. Além disso, tá? Nós podemos observar aqui dois tipos, que é a acidental e a voluntária. E qual é a diferença de uma para a outra? É que na acidental, tá? Corresponde ao quê? A contaminação de algum agente tóxico, tá? Que esteja presente ou no meio ou que foi inserido, tá? Em algum componente e o indivíduo acidentalmente ingere ele pela via oral e acaba indo para a via digestiva. É diferente da voluntária, porque na voluntária a gente está correlacionando, nós estamos descrevendo aqui para vocês o que um acidente, estamos descrevendo para vocês um caso ou de um suicídio ou uma tentativa de homicídio, ou seja, quando há a contaminação de forma voluntária, tá? E consentida por parte do indivíduo. O indivíduo contamina ele próprio contamina o alimento ou outro meio, tá? E acaba tendo exposição a esse agente tóxico, tornando-se voluntária esse tipo de absorção. Além disso, nós observamos que na via digestiva há fatores que influenciam a via digestiva, que podem ser 4 tipos. As microvilosidades, que são as microvilosidades que estão presentes no trato gastrointestinal, que facilitam aqui a absorção. O pH e o pKa, que eu já falei para vocês, que está relacionado à estrutura química, ou seja, se é uma substância ácida, se é uma substância básica.
o tempo de esvaziamento e motilidade gástrica, ou seja, a presença ou a ausência de alimentos que dificultam essa absorção, lembrando que a presença de alimento no trato gastrointestinal fazem com que o tempo de absorção de um determinado agente possa se encurtar ou possa se prolongar, e o ciclo enterhepático, no que se diz respeito à absorção, tá, principalmente no trato gastrointestinal, que pode levar o que alguns agentes tóxicos a serem secretados pela via biliar e voltar novamente a serem absorvidos, tá, gerando aqui metabólitos tóxicos. Ficou entendido essa primeira parte para vocês do que é a definição de toxicinética, os mecanismos de transporte e os 3 tipos de absorção para vocês? Pergunto para vocês. Hein, meninada? Estou perguntando para vocês. Ficou, professor. Sim. Tá, nenhuma dúvida? Leide, Thaís, Adriana, Christian? Não, para mim não. Tá. Posso dar Para mim tá continuidade? ok. Posso dar Pode. continuidade? Tá ok. Além, o segundo processo, tá, é o processo da distribuição. O processo da distribuição, ele corresponde aqui, tá, ao quê? A passagem, ou seja, quando a gente tóxico ele chega no sangue, tá, ou na linfa, e vai haver aqui... Professor? Oi. Eu cheguei atrasado, o senhor tá falando sobre o quê? Só um... Fala, Davi, boa noite. Boa noite, professor. Não é que eu cheguei atrasado na aula, o senhor está falando sobre o quê? Eu estou fazendo revisão já de toxicinética para vocês, tá bom? Ah, ok. Tira do mode, por favor, só um instantinho. Desliga o microfone. Quem está com o microfone aí ligado, por favor, só desliga um momentinho. Obrigado. Tá? Agora, na distribuição, tá? É o processo, tá? É um dos processos da toxicinética, aonde o agente tóxico, ele cai na corrente sanguínea e ele tem o quê? Ele tem que se ligar, ou seja, ele precisa se ligar ou se fixar a moléculas, no caso, moléculas proteicas, para ele ser transportado para um órgão de biotransformação, tá? E algumas características aqui são importantes quando a gente fala da distribuição para vocês, que são o quê? A fixação a moléculas proteicas, o pH, ou seja, a interação química, tá? E o coeficiente de partição óleo e água. Isto lembrando que, tá? Que esses são os 3 fatores que são importantes na distribuição. Além disso, lembrem vocês que alguns órgãos eles recebem maior quantidade de sangue do que outros, sendo estes que recebem maior quantidade de sangue denominados de órgãos de maior perfusão sanguínea, que são o cérebro, o fígado, o coração, o pulmão, tá? E os de menor perfusão sanguínea são quais? Unhas, dentes e ossos. Além disso, nós verificamos também que existem alguns fatores que eles modificam também esta distribuição, que são quais? As propriedades físico-químicas e a ligação às proteínas plasmáticas. Dentro das propriedades físico-químicas, nós temos o quê? A lipossolubilidade e a polaridade, ou seja, moléculas altamente lipossolúveis, tá? Elas tendem o quê? Elas tendem, tá, a ficar mais tempo o quê? Retidas, tá? Diferente das que são polares, tá? Que, ou seja, mais polaridade, ou seja, mais moléculas mais polares, ou seja, mais hidrossolúveis, elas conseguem o quê? Se desprender e se ligar mais facilmente, tá? Além disso, a própria ligação a proteínas plasmáticas, ou seja, proteínas que são o quê? Proteínas de natureza sérica, elas se complexam, ou seja, elas têm maior afinidade a se ligar com essas moléculas que são o agente tóxico. E dentre os tipos de proteínas séricas, nós temos quais? A albumina, que é a principal, as lipoproteínas e as alfa-1 glicoproteínas ácidas.
que são as principais aqui. Lembrando para vocês que a albumina, por uma questão de estrutura química, ela tem maior afinidade aqui a se ligar ao quê? A se ligar a fármacos ácidos, tá? Diferente de fármacos alcalinos, que a sua afinidade é menor, ou seja, a proporção, ou seja, o percentual de fármacos alcalinos que conseguem se ligar à albumina é bem menor aqui. Nós também temos o que chamamos na distribuição de barreiras biológicas. E dentre as barreiras biológicas, nós citamos para vocês 2 tipos de barreiras biológicas, que são a barreira hematoencefálica e a barreira placentária. Tanto uma quanto a outra são barreiras seletivas que selecionam os componentes que vão passar pela membrana e vão se ligar a algum receptor, a algum componente está presente. Só que, no caso da barreira placentária, nós observamos que, além da passagem de substâncias que são essenciais para o desenvolvimento do feto, a própria barreira placentária ela realiza no seu interior algumas reações químicas e alguns processos de biotransformação, tá? Gerando componentes tóxicos no interior do feto. Além do mais, no processo da distribuição, nós verificamos que existe um termo que se chama o quê? Volume de distribuição, que é um parâmetro toxicinético que ele é utilizado para representar a quantidade do agente tóxico que está presente, ou seja, a quantidade do agente tóxico que está distribuído, circulando na corrente sanguínea. Desta forma, nós podemos ter 2 tipos de agentes tóxicos. Nós podemos ter aqueles agentes tóxicos que apresentem um alto volume de distribuição, ou seja, eles estão mais presentes na circulação sanguínea. Por quê? Porque eles se apresentam em maior quantidade nela, diferente daqueles que são com menor volume de distribuição, ou seja, que se apresentam numa menor quantidade, numa menor concentração no sangue. Isto por quê? Porque eles conseguem se ligar rapidamente, tá, à proteína plasmática. Essas são as 2 diferenças. Bem, meninada, dessa primeira etapa do exercício, tá, que eu falei para vocês sobre o que é toxinética, o que são os mecanismos de transporte, falei das vias de absorção, tá? E falei também da distribuição, onde eu falei para você dos fatores que influenciam na distribuição, tá? Ficou alguma dúvida para vocês? Hein? Pergunto para vocês. Não, para mim não. Não, professor. Adriana, Christian, Leide, Laís, alguma dúvida para vocês? Não, Diocleciane, professor. Tudo esclarecido. posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Na segunda etapa da toxinética, nós falaremos para vocês da biotransformação. A biotransformação nada mais é do que um processo ou uma alteração na estrutura química do xenobiótico. Tá? E essa alteração, essa mudança na estrutura química do agente tóxico, ela é realizada principalmente por enzimas que realizam 2 tipos de reações. Uma reação de fase 1, que corresponde às reações de oxidação, redução e hidrólise, e uma reação de fase 2, que são o quê? As reações de conjugação e de síntese aqui. Lembrando aqui para vocês que nas reações, no processo de biotransformação, essas reações são reações que são reações hepáticas, ou seja, o órgão centralizador, o órgão responsável pelo processo de biotransformação é o fígado, tá? 90% dos agentes tóxicos realizam seu processo de biotransformação no fígado. Mas também podemos ver outros tipos também de reações de biotransformação, como, por exemplo, nos pulmões, nos rins, na mucosa gástrica e até na própria pele. Nós verificamos em pequenas proporções, mas verificamos também lá. E
se a gente for triturar o fígado, tá? E separar o conteúdo microsomal do conteúdo citosólico, nós verificamos que no conteúdo microsomal existem enzimas microsômicas que são responsáveis por realizar as reações de fase 1. Além disso, já no componente, ou seja, no componente citosólico, verificamos enzimas citosólicas que são responsáveis aqui pelas reações de fase 2. Agora nós chegamos, tá, nas reações de fase 1, que corresponde à ação do citocromo do sistema citocromo P450, que ele é composto por 2 tipos de enzima que fazem parte daqui, tá, que é o NADPH citocromo P450 e o citocromo B5. Esse sistema de citocromo, tá, ele é um sistema de oxidação de função mista. Por quê? Porque ele realiza tanto reações de oxidação quanto reações de redução. E o citocromo P450, ele apresenta uma diversidade genética, ou seja, ele é composto por várias famílias e subfamílias que realizam reações, tá, tanto no fígado quanto fora do fígado. Olhando para mim nessa figura, a gente pode ver o processo de reação que ocorre quando o citocromo ele se junta, ele se liga a um substrato, que nesse caso aqui é quem? É o agente tóxico ligado a ele, aonde no primeiro momento, se vocês forem me acompanhar aqui no cursor, o ferro que constitui essa molécula de citocromo, ele se apresenta no estágio mais excitado, ou seja, em estágio ferro mais 3, e ligado a uma molécula que é o substrato, que é o agente tóxico, que aqui, tá? Há o que aqui? Aqui há uma, há uma perda de elétron, ou seja, esse ferro mais 3 deixa de ser férrico, ferro mais 3 e torna ferro mais 2. Há um ganho de oxigênio, tá? Isso, quem intermedia aqui é a NADPH 450 redutase, aqui embaixo, tá? Ela que vai fazer a perda do elétron e o ganho da molécula de oxigênio, gerando aqui uma molécula de ferro mais 2 com um átomo de oxigênio. Só que quando ela chega bem aqui, no meio da reação, tá? O que nós verificamos? Nós verificamos que tanto o NADPH 450 redutase quanto o citocromo, eles doam um átomo de hidrogênio e um elétron. E aqui o que nós observamos? Que esse átomo de hidrogênio, quando ele se insere nessa molécula complexada aqui do ferro, do citocromo com o substrato, ele forma uma molécula de hidroxila e uma de ácido carboxílico, que, mediante reações que ocorram, liberam para o meio um átomo de hidrogênio e uma molécula de água, tá? Só que durante essa reação aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? O ferro que foi reduzido, ele volta ao quê? A ser oxidado. E no momento em que ele é oxidado e há a perda do hidrogênio e a formação de molécula de água, o que nós observamos? Vai cair o link daqui, e quando cair eu vou mandar um novo link para vocês, tá bom? Só para vocês saberem. Só para vocês saberem, tá? Quando ocorre essa perda aqui, tá, do hidrogênio e da água, nós observamos que o ferro volta aqui a um estado férrico e essa molécula que é de hidroxila, que fica aqui, que está junto a ele, se separa dele. E com isso, o composto tóxico, ele fica de forma hidroxilada, ou seja, torna-se hidrofílico, e o ferro volta ao seu estado normal, ou seja, de estado ferro, sem haver ligação a nenhum complexo, a nenhum agente tóxico aqui. Ficou claro isso para vocês? Ficou alguma dúvida para vocês?